Está na linha para conversar com a gente a Heloísa Machado, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e também faz parte do coletivo de advogados em direitos humanos. A Heloísa vai conversar conosco sobre a situação política no Maranhão. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes. Heloísa, a Assembleia Legislativa do Maranhão arquivou o pedido de impeachment da governadora Rosiana Sarney pelas violações aos direitos humanos ocorridas no presídio de Pedrinhas, Pedido que foi protocolado pelo coletivo de advogados em direitos humanos. E como é que o grupo recebeu essa recusa dos deputados maranhenses em abrir o processo de impeachment contra a governadora, Heloísa? Olha, nós sabíamos que o processo de impeachment seria evidentemente difícil, A governadora tem uma base de apoio muito forte na Assembleia Legislativa, mas nós não esperávamos que a Assembleia se recusasse, inclusive, a investigar, a ouvir testemunhas e a instaurar um procedimento de investigação e responsabilização da governadora pelas violações ocorridas em Pedrinhas. Então, é de fato muito triste que as instâncias responsáveis por esses controles e por averiguar essa responsabilidade não tenham condições e não queiram fazê-lo. Isso é a demonstração de que as violações de direitos humanos no Brasil ainda estão longe de diminuírem e de terem uma resposta adequada. Agora, quantas mortes já aconteceram no presídio, para nossos ouvintes entenderem melhor essa situação, Heloísa? Olha, em 2013 foram 60 mortes e neste ano foram 3 mais mortos em Pedrinhas. Incluindo a menina, a morte da menina. Isso, dentro de Pedrinhas foram 63, Com a menina e mais violência na rua, aí o número claramente aumenta muito, A grande situação o ponto focal da situação não há controle do governo do Estado em relação à violência. Isso claramente se percebe através do homicídio que acontece dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas e também dos altíssimos índices de violência que ocorrem fora, do presídio, com a população. Então, se a governadora, não tem condições e não trabalha e não se empenha para oferecer aos seus cidadãos, a todos eles, aqueles que estão presos e que não estão presos, uma correta política de segurança e respeito a direitos humanos, ela deve ser, por isso, responsabilizada. Uma pena que essa primeira tentativa, o primeiro pedido de impeachment por violação de direitos humanos não tenha conseguido guarida na Assembleia Legislativa. Agora, movimentos ligados aos direitos humanos do Maranhão reclamam que a situação em Pedrinhas não tem sido discutida com eles e que apenas a OAB local tem sido convidada para as reuniões. Como que você, Luiz, avalia esse posicionamento do governo Rosiana Sarney? Olha, quando a situação chega nesse nível bárbaro que chegou do Maranhão, e aqui a gente está falando claramente de um ponto fora da curva, O sistema prisional brasileiro como um todo é ruim. Mas o que aconteceu no Maranhão de uns anos para cá é muito pior, Isso precisa estar bem claro e acho que é importante os nossos ouvintes saberem, Apesar de ser muito ruim, o que acontece lá tem sido pior. E o que justifica essa situação além da ausência de mobilização para responsabilizar os envolvidos por essas violações, é também claramente uma ausência de interesse do governo em escutar, em colaborar com as organizações de direitos humanos. Esse cenário, essa barbaridade que acontece no Maranhão, ela não é fruto do acaso, Ela é fruto de uma negligência política, de uma política mal conduzida e da ausência, sim, também de diálogo do governo com as organizações, com os presos, com a sociedade. E é essa situação toda que precisa ser remediada de forma urgente para que não se repita, Porque o cenário é de que essas mortes vão continuar, de que a situação vai continuar muito ruim e a sociedade brasileira não pode compactuar com isso. A gente conversa com a Heloísa Machado, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e também faz parte do coletivo de advogados em direitos humanos. Estamos falando sobre a situação política no Maranhão. Heloísa, você falou que só neste ano tiveram 3 mortes, Agora mais um preso, incluindo esse último preso... Contando de ontem. De ontem ainda, que foi a terceira morte, Agora, a senhora tem notícias da situação no presídio, levando também em conta que algumas lideranças foram transferidas para presídios federais? Como é que está essa situação?
Olha, as informações que nós temos acesso de parte das organizações de direitos humanos do Maranhão é de que a situação continua muito tensa, de que a superlotação continua motivando as facções também a atos de violência e de que o cenário não tem melhorado apesar dessas transferências pontuais. E é isso que nos preocupa, né? Se nós temos, desde 2011, um relatório muito minucioso do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que a situação em Pedrinhas era intolerável, ia explodir, era muito grave, a gente está já em 2014 convivendo com essa inércia, com Renata essa Lopretti, incapacidade. boa noite para você aí em Brasília. Renata, no fundo, Renata, a governadora do Maranhão, ela entrou numa situação delicada, ela está tendo que aceitar uma política de segurança determinada pelo governo federal. Boa noite, William. Boa noite, Cris. Olha, nos bastidores essa negociação não foi fácil. Até a situação ficar insustentável, a governadora Rosiana Sarney se mostrava mais preocupada em refutar as críticas dos adversários, de olho nesses adversários na eleição de outubro, do que encarar a gravidade do problema. Foi preciso lembrar a ela que o desgaste político será ainda maior se o Supremo Tribunal Federal aceitar um eventual pedido de intervenção no Estado feito pelo Procurador-Geral da República. A conta ainda não foi fechada, mas o Ministério da Justiça estima em dezenas o número de detentos que serão transferidos para presídios federais. Vamos ver o que disse sobre isso o secretário da Segurança do Maranhão, Aloysio Mendes. O governo federal fez esse oferecimento ao governo do estado, a governadora aceitou muito bem esse oferecimento, nos mandou estudar a necessidade de fazer essa transferência e a quantidade. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Agora, Renata, essa crise de segurança complica a política no Maranhão, onde, aliás, 2 grupos aliados do governo federal disputam o governo do estado. É isso mesmo, Cris. Rosiana, que é do PMDB, está no 2º mandato consecutivo. Não pode disputar um terceiro. Mas o clã Sarney, que está há meio século no poder no Maranhão e é um aliado de primeira hora das gestões Lula e Dilma, terá um representante na sucessão de Rosiana. Representante que vai enfrentar Flávio Dino, do PCdoB, presidente da Embratur e líder nas pesquisas. A situação é difícil para Rosiana, hoje rejeitada por quase metade do eleitorado. Mas é delicada também para o governo federal, porque o petismo ainda está dividido sobre abandonar ou não a família Sarney nessa eleição. E porque uma intervenção seria mais custosa sob todos os aspectos do que enviar um contingente da Força Nacional e remover alguns presos. Cris, William. Renata, muito obrigado. Boa noite. Pedrinhas é um complexo de 8 presídios que ganhou destaque e críticas até de organismos internacionais depois que 62 presos morreram em pouco mais de um ano. A Folha visitou São Luís, a capital do Maranhão, para ouvir os personagens envolvidos na crise penitenciária do estado. Qualquer homicídio, qualquer ato de violência dentro dos presídios é ato de perplexidade, uma vez que os presídios são custodiados pelo próprio Estado. Se nós compararmos o Maranhão, o número de presos no Estado, no Maranhão, não dá nem o que sai na saída temporária de São Paulo. Saída temporária de São Paulo sai em média 7.000, 7.500 presos. Aqui nós temos em torno de 5.500. É uma piada isso aqui, né? Mas os problemas com os presos no Maranhão não se limitam a Pedrinhas. Eles se repetem em outros presídios e cadeias até mesmo do interior do estado. Rapaz, dorme no chão, debaixo da perna lá, ó. Aqui dorme 3. Nós vimos logo ao passar pelo corredor paredes com mofo e sentimos um forte cheiro que mistura urina, fezes, restos de comida e lixo. Quer dizer que ali só Jesus. A reportagem também ouviu as vítimas indiretas da chacina em Pedrinhas. São os filhos, os pais, as mães, as viúvas desses detentos que morreram. Foi no dia que eu fiz série, foi no dia do meu aniversário, aí nós comemoramos lá, compramos refrigerante, compramos bolo, aí eu dei um abraço nele, aí começamos a falar lá, ele perguntou se eu estava bem, perguntou um bocado de coisa pra mim. A concepção do modelo prisional do país é uma concepção vencida, atrasada, arcaica, medieval, porque é só o cárcere, pelo cárcere. O que prende o preso não é a força das grades.
O que prende o preso é a força moral. Se o preso é bem tratado, se você tem política de ressocialização, o número de fugas é mínimo, o número de mortes é quase inexistente. O que nós esperamos nos próximos dias é que o grupo de monitoramento do Estado do Maranhão nos traga uma resposta do que veio acontecendo nos últimos 30 dias, né, na esperança de que houve uma conjunção de esforços para que isso seja efetivamente modificado. Alô, técnica! Atenção, atenção! Vamos ter agora para atender a pedidos. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, pra compor tua história, Maranhão. Estou revoltada. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Os jornais da Europa e dos Estados Unidos colocam os holofotes sobre o vídeo sangrento que mostrou presos decapitados. O domínio do sistema prisional por principalmente duas facções criminosas no Maranhão, ele retrata uma negligência histórica. Qual será a semelhança entre o Afeganistão e o Maranhão? Barbaridade que está acontecendo lá no Maranhão, né, a terra dos Sarney. Os degolados de São Luís são uma metáfora da era Sarney no Maranhão. E quem está mandando aqui não é a família. Quem está no governo sou eu. Ela está tendo que aceitar uma política de segurança determinada pelo governo federal. A governadora Rosiana Sarney se mostrava mais preocupada em refutar as críticas dos adversários, de olho nesses adversários na eleição de outubro. Por isso peço, para governar o Maranhão, vote Rosiana. Dilma presidente e Rosiana governadora. Requer uma intervenção federal? Sem sombra de dúvida. Não seremos subjugados. Já passou da hora de fazer uma intervenção federal no Maranhão. Sou Rosiana Sarney, meu sobrenome é Sarney. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. E camarão que dorme, camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Rosiana Sarney está preocupada com a licitação dela dos seus camarões, da sua lagosta, do seu sorvete. 80 quilos de lagosta fresca, 1,5 toneladas de camarão, 750 quilos de patinha de caranguejo e vai por aí afora. Estou revoltada. Uma pergunta. Cadê o ministro Zé da Justiça? Houve uma solicitação da governadora para que nós elevássemos o efetivo da Força Nacional. E nós vamos elevar esse efetivo. Nós vamos trazer mais membros da Força Nacional. Vocês me perguntarão qual o número, e eu não lhes direi. Claro? Querem penalizar a família? Não. Se vocês tiverem de penalizar alguém, eu, Rosiana, governadora do Maranhão, sou responsável pelo que acontecer no nosso estado.